E aí nós prosseguimos então. Vamos lá, eu vou fazer a prece inicial. E aí, Ana, você faz a página pra gente? Faz. Então vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, a tua ajuda, o teu amparo, as tuas vibrações de amor e carinho por toda a humanidade. Pedimos em especial por esta noite, por esse estudo, por todos os lares aqui representados, por todos aqueles que estão podendo participar e aqueles também que não estão podendo participar, vão ouvir posteriormente, que seus lares possam ser abençoados, socorridos em suas necessidades, das ausências que ainda possuímos em nossos corações e em nossa consciência. Dai-nos força para que possamos prosseguir nessa marcha evolutiva, segundo os seus preceitos de amor e sabedoria. Muito obrigado por tudo, mestre. E assim damos por iniciada a reunião do estudo da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Que assim seja. Então, Ana, vamos lá, Sim, Ana. fecha o seu microfone, Luciano. Roseli, fecha o microfone dela que ela está dirigindo. Eu consigo fechar daqui? Ah, eu consigo sim. Consegue. Desativar som. Ah, eu consegui. Nem Então sabia vamos disso. lá. Vamos lá. É porque ela está dirigindo. Livro Caminho, Verdade e Vida, Pregações. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali tenha também pregue, porque para isso vim. Marcos capítulo 1, versículo 38. Neste versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Todavia, como a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que, com semelhante assertiva, o mestre incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificiais de sua vida. Geralmente, vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. A ciência oficial dispõe de cátedras, a política possui tribunas, a religião fala de púlpitos. Contudo, os que ensinam, com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exigem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em atividade diária. Daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Todavia, dissertação moldada no bem é útil. Jesus veio ao mundo para isso. Pregou a verdade em todos os lugares. Fez discursos de renovação. Comentou a necessidade do amor para a solução de nossos problemas. No entanto, misturou palavras e testemunhos vivos desde a primeira manifestação de seu apostolado sublime até a cruz. Por pregação, portanto, o Mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida, enviando-nos divino ensinamento nesse sentido. Conta-nos o Evangelho de que o Mestre vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Vou deixar você comentar. Pode falar alguma coisinha também. Não tem problema nenhum, não. Por favor. Fica à vontade. Se não quiser também, Não, vou deixar você. pode me interromper também no caminho e a gente vai costurando. É, olha só o que acontece. A gente padece de uns probleminhas complicados, probleminhas essenciais, né? Emmanuel foi super delicado. Foi um gentleman aqui na abordagem dele dessa página para nos auxiliar, para nos socorrer. Mas tem um lado por trás que
que é difícil de conversar, até mesmo em reunião de estudo. O assunto é polêmico. Por que eu estou falando que é polêmico? Jesus não escreveu nenhuma linha da Bíblia. O Novo Testamento inteiro na verdade, uma biografia do impacto que os discípulos tiveram em conviver com Cristo e em viver essa nova forma de encarar a vida, de reagir à vida, como você interpreta a vida no dia a dia. Todos que passaram a viver essa boa nova começaram a deixar seus testemunhos. E Marcos, por exemplo, não conviveu com Cristo, certo? Ele não conviveu. Então ele capturou informações conversando com outras pessoas. Isso está muito bem detalhado no livro Paulo e Estevão. No livro Paulo e Estevão, Paulo se depara com Marcos, o Marcos evangelista. Né? Quem lê lá o livro Paulo e Estevão vai perceber quem era Marcos e a intenção dele. Né? A intenção dele, o foco dele era ficar meio que parecido com como era no templo, né? Os responsáveis pela palavra, os responsáveis pelas informações, mas na hora de se esticar lá para se esfolar, não era muita praia dele, não. Eu não sei se vocês se recordam desse livro. Há uma passagem que o próprio Paulo, né, foi contra Barnabé em que Marcos acompanhasse a peregrinação e em propagar o evangelho para os gentios. Paulo foi contra, porque achou que ele não tinha a menor condição de ir. Eu digo condição mesmo, condição de preparo físico, preparo psicológico, são viagens longas, não é qualquer ser humano, mesmo hoje, não é qualquer ser humano que chega assim, de repente vai fazer uma caminhada. Pô, Paulo caminhou mais de 20 mil quilômetros. Não é qualquer um que vai fazer uma caminhada de 2 mil quilômetros, de 600 quilômetros. Né? Daqui para São Paulo são 800 quilômetros, 600 e pouco para cruzar a fronteira, 800 quilômetros para você chegar no centro de São Paulo. Então você fica imaginando, é qualquer um que anda isso tudo? Não é. É extremamente desafiador fazer algo desse gênero. Então Paulo sabia que ele não tinha a menor condição. Mas você vê o perfil psicológico dele. Mas Barnabé era parente, insistiu, e Marcos adentrou a caminhar com eles em conjunto. Na primeira dificuldade, ele começou a reclamar do trabalho. Poxa, vou ter que preparar comida. Pô, eu vou ter que fazer tal tarefa. Poxa, eu que vou ter que pegar galho para poder pegar lenha para fazer fogueira. Tudo ele reclamava, tudo ele não queria fazer fisicamente. Então, existe um problema, e esse problema de Marcos é lindo porque nós temos esse mesmo problema que Marcos. É um problema psicológico profundo. Nós gostamos de só falar sobre o Cristo, só falar sobre as informações, só ficar no blá 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 das pregações. Na hora de viver a realidade, na hora de se esfolar no dia a dia, e sair sorrindo e promovendo, por onde você passa, um canteiro de flores, de paz e alegria, a gente meio que desanima. A gente se frustra. Porque muitas pessoas estão conversando sobre o Cristo, estão aprendendo essas informações em situações que eu gosto de chamar de CNTP, condições normais de temperatura e pressão, que é o mesmo que a gente utiliza em química, em física, né? Você analisar as substâncias em condições normais de temperatura e pressão. Pressão atmosférica, temperatura 20 graus, amena. Se tiver mais pressão ou menos pressão, se tiver uma situação mais difícil do ponto de vista de temperatura, mais atritos, mais confusões, já não é tão legal falar sobre o Cristo. Já não é tão natural viver a boa nova. Como assim eu vou viver o furdunço danado? Então, o que aconteceu com Marcos? Dá aquela sensação que Marcos escreveu na interpretação dele. E por isso que eu não gosto, não sei se vocês já perceberam, eu acho que alguém já percebeu, todas as vezes que alguém vem aqui, e esse livro tem muito disso, né? Esse livro já tiveram várias edições, eu sou terminantemente contra escrever assim,
Palalalalalalala, Jesus. Não foi Jesus que escreveu. Quem está escrevendo é Marcos. Tem várias. Vocês não vão encontrar uma mensagem aqui sequer que estava escrito do lado Jesus. Paulo, tudo bem. Mas você não vai encontrar, por exemplo, a palavra assim, Jesus. Eu tiro sempre. Porque é um erro editorial. É um erro grave até. Quem está escrevendo é Marcos. Marcos já tem um problema do idioma. Já tem um problema das traduções. Já tem um problema de quem traduziu. Que quem está estudando sabe a dificuldade que é. É lógico que quem traduz segundo seus conceitos, sua forma de enxergar. Você nunca consegue enxergar perfeitamente como aquele autor realmente colocou as ideias. Principalmente se é uma escrita sobre algo abstrato. Tudo que é escrita de um assunto mais abstrato é muito difícil você capturar, né? Fora idiomas aí que tem declinação, tipo o russo, tem 11 declinações. No meu caminho tinha uma pedra. Você nunca vai confundir no meu caminho tinha uma pedra de dificuldade ou uma pedra física, né? Você não acontece isso no russo, porque vai ter uma declinação dizendo que aquela pedra não se chama pedra, vira pédrolos, pedras, viram outra coisa, uma palavra se modifica com alguns radicais e tem uma declinação para informar que aquilo ali é relacionado a algo mais abstrato. Seria maravilhoso, mas não quiseram colocar na língua portuguesa e ficou essa coisa enigmática. Então já entendemos do ponto de vista de tradução. Só que tem um ponto de vista de interpretação de Marcos. Marcos interpretava dessa maneira. Quem lê o livro Paulo e Estevão sabe que Marcos era mais do tipo ficar só falando e tal. E ele falou isso várias vezes para Barnabé, que ele queria ajudar, ele queria ser aquela pessoa que queria escrever sobre o Cristo, que queria ajudar a escrever o Evangelho, que ele sentia que era a missão dele. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É natural observar nos escritos dele alguma coisa que tende a fazer afirmações que, na verdade, é uma parte do que ele interpretou, ok? Então, tirando isso de lado, e Emmanuel nos auxilia nesse sentido, deixando claro que sim, tem sido erroneamente interpretada, ele não está falando se foi mal interpretado por Marcos também, não. Ele falou um genérico para todo mundo. Para todos nós nos dias atuais, especialmente para quem escreveu. Quem escreveu e ficou assim escrito, interpretou errado. Então, eu não estou querendo aqui culpar Marcos, não, mas entenda que a chance dele ter interpretado um pouquinho para um lado bem material é grande. Faz parte, né? Todo mundo erra. Discípulo também erra, faz parte. Então, quando ele vem aqui explicar, neste versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação, é isso mesmo que ele escreveu. Marcos escreveu isso. Você pode olhar o original, né, em grego arcaico, você pode procurar, não foi um erro de tradução. Não, ele deixou isso mesmo, porque para isso vim. Está lá escrito dessa maneira também. Você pode pegar outras traduções também. Só que aí fica estranho, né? Então, foi para isso que eu vim, só para fazer pregação? Não foi isso que o Cristo fez. Ele não ficou só pregando, mas nem de perto, né? Se fosse só pregando, não teria se propagado como se propagou. A vivência que ele apresentou para a humanidade do que é viver a Boa Nova. Então, Emmanuel vai e faz essa correção aqui. Todavia, como a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que, com semelhante assertiva, o mestre incluía o ato de pregar todos os gestos sacrificiais de sua vida. Todos os gestos sacrificiais de sua vida. E eu adoro aquela passagem onde Jesus escolhe passar lá pela Samaria. Eu queria tanto passar pela Samaria antes de chegar em Jerusalém. E todo mundo assim, que isso? Quem é o louco? Pô, que loucura é essa? Dá uma volta danada. Você passa pelo meio do deserto, enquanto você pode passar margeando. Cafarnaum, margeando o grande mar, né? Por que você vai dar essa volta toda? E pelo deserto, sem água, sem comida.
Enquanto todas as vilas e os pequenos grupamentos ribeirinha, né, costeiro, vai ter onde dormir, vai ter pensão, vai ter comida, vai ter tudo. Aí Jesus vai e insiste. Insiste para seguir por onde? Pela Samaria, lá pelos samaritanos. E ele chegou do outro lado, não sei se vocês recordam, né? Porque todo mundo lembra da a parábola dos samaritanos, mas é bom ler os versículos anteriores à parábola do samaritano. Quando Jesus está adentrando a cidade, chega uma pessoa da cidade que reconhece o Cristo, reconhece Jesus, aliás, reconhece Jesus, e vai perguntar para ele tirar uma dúvida. O cara porque queria tirar a dúvida com ele quem era o próximo. Aí ele conta a parábola dos samaritanos, que ficou chamada como a parábola dos samaritanos. E aí vocês vão se perguntar assim, mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver que ele se colocou no local de quem precisava de ajuda? Ele estava acabando de sair de um deserto danado, dias caminhando no deserto. Você imagina o maltrapilho que ele estava. Estava em frangalhos. Estava com os joelhos doendo, o pé doendo, todo semi-descalço. Todo mundo empoeirado. Ele também empoeirado. Ele estava precisando de ajuda. Ele estava precisando de amparo. Por que você não ofertou água como oferta para todas as pessoas? Então, ele se autocolocou em sacrifício para dar um exemplo, para demonstrar algo, para demonstrar um ensinamento. E ele fez isso o tempo inteiro, em todas as situações. Alguém falava, olha, não vai por esse caminho aqui não? Tem um cara ali enlouquecido. Senhor, na passagem bíblica está assim, né? Senhor, acho melhor a gente não passar por esse caminho. Não, nós vamos passar por aqui sim. Mas, Senhor, tem um homem louco lá, que todo mundo fala que ele está louco, ele ataca as pessoas, totalmente enlouquecido. Mas eu quero ir por esse caminho sim. Ele vai onde está o cara enlouquecido. É impressionante. Ele estava sempre se colocando em sacrifício. Aí alguém pode argumentar assim, poxa, mas ele estava se colocando em sacrifício o tempo todo porque ele é o Cristo. Né? Ele é todo poderoso, que não sei o quê. Nada afetava ele, nada atingia ele. Não atingia, ele foi crucificado. Como não atingia, sangrou como qualquer outro corpo físico. Ele animou um corpo físico igualzinho o nosso, sem tirar nem pôr. Se você for andar 2.000 quilômetros, você chegar do outro lado, muito cansado, exaurido, quase semi-morto, pode apostar, isso aconteceu com ele também. Senão não tem graça nenhuma. Senão não teria menor sentido. Essa é a grandeza. A grandeza é você observar que aquele que mais prega, mais vivencia os ensinos que ele prega. Eu não posso pregar, olha, gente, temos sempre que, antes de botar o sapato no pé, precisamos bater o sapato, dobrar ele da esquerda para a direita e depois botar no pé. Eu falo isso para todo mundo e eu não faço isso. Não faz sentido nenhum. Então Jesus, ele deu exemplo vivo o tempo inteiro. Ele deu testemunho da verdade, de como viver essa verdade o tempo inteiro. Então é óbvio que foram gestos de sacrifícios contínuos, ininterruptos. E todos ficaram meio que aprisionados à linguagem, à fala, à pregação, achando que a pregação, o que mais impactou, na verdade, os discípulos, não foi o que ele falava, foi o que ele vivia. Quando Jesus estava caminhando, quando Jesus Jesus já havia sido crucificado, já tinha estado junto com eles, e aí a caminho de Emaús estavam 2 discípulos meio entristecidos, meio cabisbaixo, eis que chega uma pessoa andando com eles no meio do caminho, com outra aparência física. Ele não estava animando a aparência física de Jesus de Nazaré, estava caminhando junto com eles, com esses 2 discípulos, e ele começa a animar os discípulos. Não, não fique assim. Poxa, eu estou muito frustrado porque não conseguimos chegar na cidade tal, porque tivemos dificuldade tal. Sabe aquele pessoal chato pra caramba que reclama de tudo? Os discípulos eram assim. Exatamente como nós somos. Chato de galocha. Ah, porque tem que andar agora para pregar lá em nome do Cristo.
Poxa, mas fui tentar entrar na cidade, me maltrataram. Aí eu fui tentando, aí depois tive que sair daquela cidade, ir para outra, e eu não tinha onde dormir, tive que ficar no relento, e não tinha o que comer, só reclama. Só reclama. E Jesus do lado explicando, não faz isso. Eles não reconheceram Jesus. Eis que todos se sentam numa hospedagem para lanchar, para comer, né? E como que eles reconheceram Jesus? Alguém lembra? Ele serviu todo mundo primeiro. E ele comeu por último. Isso não é normal, muito menos naquela época. Até hoje é um pouco assim, né? Se você bota um monte de comida na mesa, todo mundo sai igual um esganado comendo. Se você não corre, tu não come nada. Mas não, ele faz o seguinte, ele não deixa ninguém pegar. E ele é que serve um por um. E sorrindo. E no final ele senta e come. Aí eles olham um pro outro e falam assim, caramba, só uma pessoa fazia isso. É você, Jesus. Aí reconheceram. E aí ele, né, mostra o rosto. E aí eles reconheceram fisicamente a aparência que eles reconheceriam de Jesus de Nazaré. Mas no começo eles não estavam reconhecendo. Ué, eles reconheceram o quê? Uma fala? Eles reconheceram uma fala, uma frase, um bom ânimo muito elaborado, onde somente o mestre falaria? Não. Eles reconheceram o sacrifício de ficar por último, para alimentar por último. Entenderam? Essa sempre foi a sagacidade de divulgar a Boa Nova. É viver a Boa Nova. Com o passar dos anos, onde fica claro aqui na exclamação de Emmanuel comenta assim, a ciência oficial dispõe de cátedras. Mas a ciência em si, ela não dispõe de cátedra. Ela não pode ficar aprisionada numa cátedra. Ela não pode ficar aprisionada em algum lugar. Até hoje é assim. Existem conhecimentos que estão fechados a 7 chaves. Ah, mas eu posso pegar o livro e ler. Não, não pode. Você vai ler o que alguém deixou para você ler de fragmentos. Outras informações mais especializadas estão trancadas e não disponíveis. A gente precisa entender isso. A política possui tribunas. Ué, mas por que você só pode ser ouvido politicamente numa tribuna? Por que a verdade não deveria ser buscada por todos e todos poderiam ter voz? Né? Igual algumas pessoas erroneamente falam isso, né? Que o Brasil e as repúblicas modernas são uma democracia. Só que é óbvio que não é, né? Porque a pessoa não lembra qual é o conceito de democracia. O conceito de democracia, onde é que todos terão acesso à palavra, a se expor, a falar o que pensa, a falar o que acha. Por exemplo, tem um problema no asfalto. A sua opinião é tão importante quanto a do vereador. Você vive essa realidade hoje? É óbvio que não. Então não existe exatamente o conceito de democracia. O que existe no lugar da democracia é uma república constitucional. Ou seja, o que a república tenta preservar nesse meio campo são os seus direitos. Ele chama de direitos. E o seu grau de liberdade está atrelado a esses direitos. Mas isso não é democracia. Ah, mas votar não quer dizer que você não é democracia? Não, lógico que não. Pô. Votar é uma ferramenta constitucional para você eleger representante. Agora, ele pode escolher qual grupo ou qual fatia ele vai representar. Ah, mas seria impossível representar todos. É, mas você não pode usar uma afirmação para desconstruir outra só porque não consegue classificar e fazer a primeira funcionar. Então, democracia, infelizmente, não funciona. A sua palavra não vai ser ouvida. Poxa, eu acho que o asfalto não deveria ser assim. Eu acho que a calçada deveria ser um pouco mais baixa. Eu acho que a calçada deve ter uma inclinação para não empoçar água. Você não pode opinar sobre essas coisas. Você não tem esse direito. Então, não existe esse apelo da democracia. Ah, mas você pode escrever uma carta, escrever um e-mail para o seu representante político e ele falar, se ele concordar com o que você está falando. Chamada
representabilidade, né? Que é instituída nas repúblicas. Só que, de novo, a tribuna está fechada. Você não tem acesso para chegar lá e falar: gente, olha só, se vocês aumentam demais os impostos, vai parar de funcionar várias coisas. E o Brasil não se torna competitivo. Você não pode ir lá falar algo que você acha que é lógico. Está proibido. Só quem pode subir a tribuna são outras pessoas. Então, tanto a ciência, ela segregou o acesso, né? Ela separou o acesso, como também a política. Ela segregou o acesso. E o que ficou institucionalizado como religião, a religião de grupos, né, de grupamentos, eles passaram a ter púlpitos. Passaram a ter púlpitos. Por isso que é importantíssimo as reuniões de estudo. Porque num púlpito, a pessoa vai lá fazer um estudo, né? Púlpito aqui, qualquer lugar que você vai falar em público. Às vezes a pessoa está lá, ela tem que fechar um tema em 45 minutos, em 50 minutos, em 1 hora, não importa o tempo. Ela só tem aquele tempo. Ela não dá tempo para as pessoas conversarem. Não, mas isso eu não entendi. Não, mas isso... Ué, mas a pessoa vai só ficar ouvindo? Mas todo mundo já aceitou isso. Todo mundo já aceitou isso. Você vai para a escola para aprender fragmentos da ciência. Você vai para a escola para aprender fragmentos da história. Você vai para a escola para aprender fragmentos da política. E também você vai para um ambiente chamado religioso para aprender fragmentos dos ensinamentos do Cristo. E você já aceitou isso, para você tá bom. A maioria pensa assim: eu já estou lá, né, participando, né? Eu já estou doando minhas horas para Deus, né? Como falavam no passado. Eu já estou aqui, né? Eu podia estar farreando, eu podia estar brincando, eu podia estar me divertindo, podia estar até dormindo. Mas estou aqui, ó, gastando minha hora com Deus. Uma doideira pensar assim, mas muitos ainda pensam assim. Por quê? Porque sistematicamente somos aprisionados e não percebemos. Mas não é porque essas prisões nos obrigam a ficar nelas. É porque a gente adora uma prisão. A gente adora uma culpa, adora uma prisão, adora sabe, desembola essa linha, né? Dá um carretel para alguém embolado, desembola, a pessoa embola mais ainda, mistura tudo, complica tudo. Isso é um pouco ainda da nossa consciência, nossa forma de agir e reagir. Mas o que ele está querendo? Por que ele botou essa frase no meio desse texto? Isso não é a representação da essência do cristianismo. Não é a representação da essência. Esses fragmentos de informações, mesmo os que estão na Bíblia, não são, quando são interpretados por teólogos que tentam dar um perfil de visão do Cristo muito mais seguindo para o ambiente materialista do que para o ambiente de viver a vida sobre outro aspecto. Quando você faz isso, você circunscreveu o conceito em um púlpito. E ninguém pode falar contra. Você não pode chegar com a pessoa do púlpito: eu acho que você está errado. Eu acho que não é assim, não. Eu acho que é assim. A pessoa não vai aceitar. E nem é adequado fazer isso, né? Vai constranger principalmente outras pessoas que estão num processo ali de assistência, né? As reuniões públicas são reuniões focadas para dar apoio. Apoio realmente. Se é algo que console as pessoas. Se é algo consolador. Então a gente não deve nunca levar temas que são temas complexos, que pode ter mais de uma interpretação. Isso é para reunião de estudo, que nem essas. Aí cada um pode pegar a palavra e falar: eu acho que você está totalmente errado, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E não tem que sair com uma única ideia. Isso que é a beleza do processo de liberdade. Não adianta, cada um vai interpretar e vai absorver certos conceitos e vai desenvolver certos sentimentos em grau, gênero e número diferente. E é totalmente natural. Cada um vai ter uma experiência de vida e cada um tem um somatório de encarnações distintos. Uns possuem 100 mil encarnações, outros possuem 30 mil, outros possuem só 8 mil. E não podemos achar que tudo e cada um vai ter uma reação e uma forma de assimilar perfeitamente homogênea. Não existe isso, né? Igualdade é um conceito que não tem nada a ver com o espírito mortal. Deus também fez o possível para criar cada consciência de uma forma diferente. Você não vai achar duas consciências iguais.
Não vai achar, infelizmente. Ou felizmente, né? Como a gente não sabe o destino a que se reserva a funcionalidade de todas as consciências integradas, a gente acha que não é coerente. Todo mundo tinha que ser igual, pensar igual, sentir igual. Mas quem disse que é para ser assim, né? Então vamos avançando. Contudo, os que ensinam, com exceção louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em atividade diária. Isso é um momento psicológico muito legal. Muito legal. Porque é inacreditável. Existe um livro, antiguinho, né? O livro se chama 1984. Não sei se alguém já leu esse livro. É impressionante, porque nesse livro ele fala sobre isso. Que as pessoas conseguem manter ideias contrárias dentro de uma mesma consciência. Por exemplo, a pessoa pode falar o seguinte: eu sou a favor de de preservar a água. Eu acho que preservar a água é muito importante. Aí, de repente, surge alguma coisa em que ela precisa gastar água. Aí ela vai e gasta água a mais. Aí se você pergunta a pessoa, mas você não falou que tinha que preservar a água? Aí ela fala, não, mas por isso aqui pode. A pessoa consegue conviver com ideias opostas o tempo todo. Nesse livro ele dá um nome até para isso, eu até esqueci qual o nome que ele dá, pantenoia, enfim, ele dá um nome específico para isso, e posso até tentar caçar aqui, acho que é pantenoia. E eu fiquei pensando assim, cara, esse cara teve uma visão impressionante, né? Que a gente realmente tem uns conceitos doidos na cabeça. Como é que a gente consegue viver com tantas ideias contrárias, né? Todo mundo que deve conhecer, né? É de George Owen, né? Cadê? Duplo pensar. Foi a que mais me chamou a atenção. Depois eu pego o nome certinho e passo para vocês. É muito interessante. O nome é Owen, né? 1984. E lá ele fala algo. Claro que tem vários momentos. O objetivo do livro não tem nada a ver com estudos religiosos ou não, né? Mas ele fala que no futuro é um livro falando sobre como as pessoas vão interagir com o poder, né? Como cada um vai. Ele vai contando uma história, né? Baseada como fosse uma contação de história. Por isso que a leitura até é bem agradável. E nessa história, ele chega a um ponto e fala: olha, vai existir um momento em que as pessoas vão conviver com ideias opostas e conseguem justificar a coexistência das duas. Por exemplo, alguém pode falar o seguinte: não, eu acho que a expressão máxima do amor é você ser carinhoso, é você ser bondoso. Mas aí, aí alguém faz uma coisa de errado perto de você, você vai e maltrata. Aí você fala, mas por que você maltratou? Não, eu maltratei porque, de certa maneira, eu estou fazendo o possível para que aquela pessoa desperte, para perceber aquele mal. Aí você fala assim, mas você é contra isso. Você disse que você é contra, que você não é a favor desse tipo de forma de agir e reagir, ou de forma de pensar ou sentir a vida. Então, por que você está pensando dessa maneira? Então, é impressionante como a gente consegue conviver com ideias contrárias, no mesmo pensamento, na mesma consciência. Então ele alertava para isso, que isso iria se expandir, que isso iria crescer, e que a gente não ia perceber. Nesse livro ele fala, ele dá nomes, ele cria um nome para isso. Eu não achei aqui não, mas depois eu busco e passo para vocês. E é um pouco o que ele está falando aqui. Como é que pode? Você está falando, não, temos que amar, temos que perdoar, que não sei o quê. Aí quando a pessoa super carinhosa no púlpito, falando com tanto amor e carinho, aí quando chega numa hora em que surge uma situação, geralmente fora da CNTP, né? Fora das condições normais de temperatura e pressão da vida, aí apertou um pouquinho ali, apertou um pouquinho lá, quebrou um copo, o prato que ele ama foi embora, a canequinha se destruiu, né? O tênis que ele amava se perdeu, aí a pessoa começa a ficar zangada.
começam a achar que a vida está dura. E a pessoa começa a descontar em todo mundo para demonstrar a amargura que ela está sentindo. Mas engraçado, no começo você dizia que você estava defendendo a ideia do Cristo, que mesmo em condições adversas, você deveria transformar o caminho por onde você passa como um canteiro de flores, de paz e de harmonia. Por que quando você está sem um pé no tênis, deu uma topada no pé, caiu uma caneca no chão e quebrou, que você mais ama, que não deveria, né? Se apaixonar por uma caneca. E por que esses valores conseguem mudar completamente aquilo que você acredita e você age de forma contrária? É algo inusitado na nossa consciência. E quem alerta isso, né, para todos nós, foi lá no primeiro livro da Gênesis, né, no livro que é classificado como escrito por Moisés, onde ele narra a queda do paraíso. Ele fala sobre Adão e Eva. Onde Eva são os sentimentos e Adão é a razão. Não é um homem e mulher, né? Como a maioria entendeu. Não é homem e mulher. A mulher representando os sentimentos e o homem representando a razão. Não que o homem não tenha sentimentos ou que a mulher não tenha razão, não é isso. É um símbolo. Podia ser uma pera e uma maçã. Vai? Ele podia contar a história sendo uma pera e uma maçã. Não, mas ele quis contar como homem e mulher. E aí, o que ele coloca? Que quando os nossos sentimentos recebem certos inputs, né? Certos estímulos, o sentimento recebe certos estímulos. Há uma grande chance dela enganar, do sentimento enganar a sua própria razão. É incrível como essa dualidade existe dentro de cada um de nós. E é sobre isso que ele está falando. Que sim, que as pessoas que estão ali pregando, elas ainda não se transformaram. Elas ainda não se transformaram. Eu estava hoje ouvindo um pouquinho Boa Nova, aquela radionovela, né? Gosto muito. E aí tem um momento em que Jesus está conversando com os discípulos e um dos discípulos, se não me engano foi Tadeu, chega para o Cristo e fala: Senhor, eu tenho observado você curando, amparando os obsidiados, esses endemoniados, e você conversa e tal, e poucos minutos depois está tudo bem, eles estão sem nada. Senhor, por que a gente não chama e conclama? Olha a visão do Tadeu, ele é sagaz. Por que a gente não chama então todos os endemoniados da terra? E você fala com todos eles de uma vez só e acaba com isso tudo. É a mesma visão que a gente tem hoje de evolução. A gente quer sempre que a evolução ela ocorra milagrosamente, em saltos e de preferência instantânea, né? De preferência instantânea. E então Jesus pega e explica, mas por que você acha que isso faz sentido? Eles são nossos irmãos. Porque na visão dele e na visão de muitos espíritas, obsessor é alguém que quer o mal da humanidade, quer destruir a humanidade. Mas às vezes quem está te obsidiando é uma ex-mãe, é um ex-filho, é um ex-marido, que de repente está zangado, está chateado com alguma coisa. Se a gente fica chateado uns com os outros aqui encarnados, pode ter certeza que muitos que desencarnam chateado com a gente. Totalmente natural. Então, quando Jesus começa a apresentar para os discípulos que, na verdade, aqueles irmãos não são a origem do mal na Terra, muito pelo contrário, ele toma um susto, né? Ele toma um susto, mas Senhor, não seria melhor, né? Que aí acabava logo com isso tudo e tudo se tornava uma paz e uma harmonia? Porque ele entendia que tinha que destruir esses irmãos, destruir esses espíritos. E quando destruísse, tudo viraria paz. E muitos, às vezes, estudando a doutrina espírita, falam essas bobagens. Não, preste atenção na sua calma, na sua paz. Senão você dá espaço para os obsessores. Senão você dá espaço para os obsessores. Senão... E às vezes quem está obsidiando todo mundo é você. Você, às vezes, é a fonte de obsessão para encarnado e desencarnado. Mas você acha que o desencarnado é que vai estar te fazendo mal. E que você só tem que focar no bem. E que aquele que está com o pensamento desequilibrado, é ele que se vire sozinho, né? Não é assim que funciona, né, gente? Se o conduíte, se o fio telefônico telefona para ambientes superiores,
para buscar ajuda, aí você recebe ajuda e o que você vai fazer com a ajuda é represar, guardar numa lâmpada mágica e guardar só para você, para atender os seus desejos. Não é para você continuar ajudando outros que estão em necessidade também? Então a gente precisa mudar essa forma aprisionada de viver a religião. Porque nem sequer faz sentido. A gente tem que buscar um sentido mais amplo, mais profundo. Religião não é a busca de se religar diretamente para com Deus. Não existe isso. Religião é a busca de você se ligar a Deus através dos caminhos que Deus planejar. E adivinha qual caminho que ele planejou e deixou claro? Você tem que amar a Deus através da criação divina. Então, quem é mais importante na criação divina? O próximo. Lembra? Deus soprou, soprou, soprou durante muito tempo para construir cada consciência. E quando ele queria falar sobre desenvolver a matéria, faça-se a luz. Só falou, faça-se a luz. Porque é uma comparação de esforços. Então, de toda a criação, reino vegetal, mineral, hominal, qual que é a mais importante? A consciência de cada espírito. É a criação mais importante que Deus exerceu e exerce, até onde nós sabemos. Então, o nosso amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, não precisaria da frase final. E ao teu próximo como a ti mesmo, não precisaria. Nem sequer aquele irmão, lá na chegada em Jerusalém, iria ficar perguntando quem é o meu próximo. Ele ia falar, é a criação mais importante de Deus. O seu próximo é a criação mais importante de Deus. Então a gente precisa sair do púlpito e entender. E aí eu gosto de falar isso, eu vou falar isso várias vezes, falo para todo mundo e faço essa conta com todo mundo. Quantas horas possui uma semana? 24 vezes 7. Se você multiplicar 24 vezes 7, dá 168 horas. Se você é uma pessoa super dedicada à atividade religiosa, eu vou a Galileia todo dia. Todo dia dão 7 horas. 7 horas, 1 hora por semana. Não, mas eu vou 2 horas por semana. Ok, 14 horas. É só você fazer 14 dividido por 168. Vamos ver quantos por cento isso vai dar? 8%. 8% do tempo você esteve ali assimilando informações novas, modificando um pouquinho, absorvendo novos conceitos do que é fazer um bem, o que é adequado, o que é o melhor. 8% só do tempo. Aí os outros 92%, você faz o quê? Os outros 92% do tempo, o que você faz? Então, até a questão da pregação, a gente vive não é só o pregador que vive esse problema. As pessoas que estão assistindo o estudo vivem o mesmo problema que o pregador. Todos estão ali imersos naquela maravilha, né, de reflexões, vibrações bem melhores do que minha própria vibração individual, vibrações, músicas belas, né, um clima renovador, você se sente renovado. Renovado para quê? Para continuar a luta, para continuar o combate. Você não para numa ilha ou em algum lugar para ficar lá para sempre. Você vai lá para se restabelecer e voltar para a luta. É essa a ideia. Só que aí temos que voltar para a luta com cada vez uma consciência mais aflorada, mais dispersa. Sobre o que eu tenho que viver? Eu tenho que viver como Jesus buscou viver aqui na Terra. Eu tenho que absorver a essência desses ensinamentos, que são, na verdade, experiências. E tentar observar, dentro das minhas paupérrimas capacidades, o que eu já posso fazer. O que eu já posso viver no dia a dia, conviver com os outros, colocar o meu coração, os meus sentimentos e a minha razão para amar e servir. Né? Na dúvida, ama e serve. Então, aí depois ele comenta, daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Sim, mas os ouvintes passam pelo mesmo problema.
essa perturbação geral aqui dos ouvintes, também é do orador. Porque o orador não tem diferença nenhuma para os ouvintes. Ele vir com a habilidade para falar melhor em público, que não sei o que lá, não torna ele moralmente superior. Na verdade, possivelmente ao contrário. São espíritos altamente endividados, são espíritos altamente perturbados, altamente sequelados e que estão cansados de ficar se arrastando na sequela e nos problemas. Então, a busca de se aprimorar, a busca de tentar se transformar, acaba compartilhando essa busca com todos. Mas o problema é de todos. Todos nós temos esse mesmo problema. Todos nós vivemos a dualidade o tempo todo. Mas estamos tentando chegar no uno. Qual é o uno? Que a nossa vontade, que o nosso pensamento coincida com o do Pai. Essa é a essência. A essência de toda religião é essa. Que a sua consciência possa chegar a esse ponto. Como que Deus aguarde que eu vou agir e reagir diante dessa situação? O que Deus está esperando de mim nesse cenário, nessa situação? Pedir, buscar e bater. Então tem hora que a gente vai bater a porta do Pai e pedir trabalho. Aí o trabalho chega. Aí a gente, peraí, eu vou executar do meu jeito. Mas você não é dono da casa. Você já bateu na casa de alguém para pedir uma tarefa. Vou limpar seu jardim, ou vou limpar a sua casa, ou eu vou construir, vou quebrar aqui uma parede e fazer uma obra. Você escolhe o piso? Você escolhe o azulejo, como você vai fazer isso? Você já viu algum pedreiro falando assim, não gostei desse azulejo não, eu vou fazer outra. Não, eu queria botar muito essa pia aqui. Não, essa pia é muito feia, não vou botar não. Vou botar a pia que eu gosto. Você já viu alguém fazer isso? Obra na casa de alguém dessa maneira? Então por que quando estamos obrando na casa do Pai, queremos obrar segundo a nossa vontade e não a do Pai? É essa contrariedade brutal, essencial que nós vivemos no dia a dia. Só que a gente não percebe. A gente vive meio que desligado dessa essência. Mas às vezes, estudando, refletindo sobre as páginas de Emmanuel, a gente começa a perceber, caramba, tem coisas que eu não estou me atentando, estou distraída. E de certa forma a gente gosta de estar distraída, porque dá uma sensação de paz. Você não precisa se esforçar para pensar como é que eu posso fazer um bem aqui. Não, a criança fez isso, a criança fez aquilo, ou aquele parente fez isso, ou aquela pessoa do trabalho fez isso, ou aquela outra pessoa do trabalho me maltratou, fez aquilo outra. Não, mas eu aprendi com Cristo que eu tenho que fazer um bem onde há uma manifestação do mal. Como é que eu vou fazer um bem? A gente precisa adquirir experiência em fazer o bem. Fazer o bem não é tão trivial assim não. Não é tão fácil. Não pelo simples fato de fazer o bem, mas de conseguir imaginar qual o melhor bem que deve ser feito. Nossa capacidade imaginativa para produzir o mal é brilhante. A gente tem experiência nisso. Para produzir um bem, a gente tem pouquíssima experiência. Aí a pessoa às vezes imagina fazer um bem de uma forma toda distorcida. Aí ofende, humilha, maltrata. E diz que tentou fazer o bem, a pessoa que foi sensível demais. Então a gente precisa refletir sobre essas verdades que habitam o nosso mundo íntimo. Não adianta você ir para um ambiente religioso e acreditar que ir lá é o suficiente. Se você vai lá, entra e sai, e só queria estar de corpo presente, não mudou nada para você, zero. Não adiantou nada. Não, mas eu pude receber ajuda, eu pude receber amparo para você sair e fazer um mal maior ainda. Para você sair e ser mais desagradável ainda. Porque antes você estava sendo desagradável de forma meio que inconsciente. Sem pensar muito, que estava com o pensamento atropelado. E depois, para poder melhorar, para poder agir no bem, escolhe melhorar para agir conscientemente no mal. Então a gente precisa perceber isso. A gente não quer mais operar na parte negativa do gráfico da vida. Não quer também operar na parte que é só igualar a zero, que é a solução trivial. A gente quer só operar agora na parte positiva do gráfico. O que eu posso fazer que é mais positivo do que eu fazia? Peraí, eu pensava sobre esse problema que só tinha essa forma de solução. Esse mesmo problema, com outro nome, com outra aparência, voltou na minha vida. Como que eu resolvo esse problema? Ou melhor, como que eu reajo diante desse problema?
Nem todo problema tem solução, né? Como que eu reajo diante desse problema? A forma como você vai reagir foi que o Cristo ensinou. A forma de reagir, de realmente manter a esperança acesa, de manter a boa vontade e, acima de tudo, a coragem de nos desafiarmos em tentar agir melhor, em tentar pensar e desejar o melhor, né? Então, toda dissertação moldada no bem é útil, claro que é. Claro que a pessoa está ali no púlpito, pô, fulano está falando de paciência. É a pessoa mais né? Tem gente que fica espetando os outros quando está lá no púlpito. Ih, fulano é a pessoa mais impaciente que conheço, ainda mais quem é parente. Sabe que a pessoa é extremamente impaciente. Mas essa dissertação não está desenvolvendo bem? Não está tentando deixar claro? Né? Ah, não, eu só vou aceitar se ele se auto-admitir primeiro que ele não é paciente. Então você não está lá para buscar um bem, né? Aprender um novo bem, né? E é engraçado, quando você vai aprender uma profissão, você não está preocupado se a pessoa é honesta ou é desonesta, é adequada, não é adequada, é moralmente hábil ou não é moralmente hábil. Você quer aprender a profissão. Então, quando você está aprendendo sobre os valores da alma, por que não ouvir da dissertação e buscar absorver aquele exemplo do Cristo da melhor maneira possível? Não deve ficar em função se aquela pessoa é moralmente isso, moralmente aquilo. Né? Uma vez eu ouvi uma pessoa falando, puxa vida, eu ouvi Divaldo falar isso, nunca mais quis saber de olhar na cara dele, que não sei o que não sei o que lá, e não sei o que. Aí eu falei assim pra ele, pô, meu, que pena, hein? Você está perdendo muita coisa que ele escreveu, que ele psicografou, que a consciência dele participou junto com Joana. Por causa de uma frase torta que você ouviu, você quer desprezar tudo o que foi feito? Não faz o menor sentido. Então nós somos muito, ainda assim, muito reativos. Não entendemos que todos, sem exceção, estamos matriculados numa escola de almas. Estamos em aprendizado. E é normal tropeçar, é normal errar. Mas o que deveria ser mais normal ainda seria manter a chama acesa da vontade de progredir, né? Da vontade de se transformar. Então Jesus veio ao mundo para isso. Pregou a verdade em todos os lugares, fez discursos de renovação, mas comentou a necessidade do amor para a solução dos nossos problemas. No entanto, misturou palavras e testemunhos vivos, desde a primeira manifestação de seu apostolado sublime até a cruz. Então, por pregação, portanto, o mestre entendia o quê? Igualmente, os sacrifícios da vida. Sim, a vida é sacrificial. É sacrificial. Não tem jeito. Tudo é sacrifício. Tudo é desgaste. Todo o tempo você está em forma de trabalho. Se você não movimentar os músculos do seu tórax, o seu pulmão não absorve oxigênio. Não absorve. Você fica pensando assim, caramba, eu tenho uma carcaça aqui dentro esponjosa, que eu deveria ficar parado e absorver oxigênio sozinho. Não, só se tiver a movimentação muscular. Aí você pergunta isso para alguém que é da área biológica, você fala, pô, mas isso é absurdo. Eu não poderia ficar parado não e absorver oxigênio? Não, não funciona assim. Mas por que não? A pessoa não sabe o porquê. Mas a gente estudando esses ensinamentos começa a compreender. Tudo é focado na ação. Tudo é focado no trabalho. Tudo é focado em ação. Você agir, você correr, você animar. Quando você está animando o corpo físico, você está produzindo fluido vital que está animando os céus do seu corpo, que está botando a vida para correr, para rodar. Porque você quer que rode. Porque você está implantando a sua vontade e impondo que faça, que ocorra. Que até nisso nós somos fragmentários. Nós somos ainda inconstantes, né? Então, enviando-nos divinos ensinamentos nesse sentido, conta-nos o Evangelho que o mestre vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Quem vestia antigamente túnica sem costura? Eram os escravos, né? Então, ele foi crucificado com a roupa mais humilde entre ladrões. Não há algo mais... Não havia naquele período algo mais desonroso do que isso. E ele não se abateu por isso, nem por um minuto deixou de amar nenhum dos que participaram até mesmo do processo
do desencarne dele, né? Do corpo físico que ele animou. Mas é isso aí, pessoal. Pregações. Vamos absorver o melhor de todas as partes e seguir caminhando nesse grande educandária. Vamos agora para a segunda parte. Aí, para a parte essencial. Faltam alguns segundos. Eu vou enviar de novo o link para vocês para a gente continuar, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, para retornar aqui a linha do pensamento, primeiramente, alguém tem alguma pergunta da página inicial? Eu nem falei nada, fiquei falando com um doido. Não, foi tranquilo. Tá ok. Então, vamos continuar aqui na 15ª, mas só para atualizar todo mundo, né, sobre em que parte nós estamos. Vou ter que voltar aqui um pouquinho. Estamos tentando fechar o capítulo 8º do Laboratório do Mundo Invisível. Afinal de contas, como é que eles manipulam fluidos, mistura fluido do perispírito do espírito com o fluido do médium, e aí consegue alterar e dar propriedades para esses fluidos, para que possa interagir com matéria mais grosseira, para que possa promover certos fenômenos. Afinal de contas, como tudo isso funciona, né? Então, estamos naquela parte de perguntas e respostas, já desde aquela iniciativa, né, da condição de médio pneumatógrafo, onde você bota um lápis, um papel numa gaveta, o médium, né, se concentra e de repente o papel sai preenchido. Então isso sempre impressionou muito Allan Kardec e impressiona muito qualquer pessoa. Eu também sempre achei isso impressionante, né? Como que esse grafite, né, passa a impressionar ali o papel, né, fisicamente. Então, Kardec faz uma série de perguntas, não só sobre esse caso, como outros casos relacionados, que ele considera como relacionados ao espírito São Luís, né? O São Luís tem uma envergadura intelectual e uma envergadura bem mais destacada para auxiliar esse tipo de pergunta, né? Não poderia ser um espírito qualquer para respondê-las. A contento, né, para atender o que Kardec estava questionando. Então, continuando na 15ª, já fizemos esse preâmbulo. Então, na 15ª, perdi aqui de novo. Aumentei o tamanho da letra. Pessoal, se quiser, eu posso aumentar mais a letra, tá? Mas se tiver tudo bem, se tiver ok assim, a gente continua dessa maneira. Tem gente que está no celular, às vezes está no celular, assim facilita. Tá ok o tamanho da letra? Tá tudo bem, né? Sim? Não? Sim? Pra mim tá. Então, Então tá. boa noite a todos. Eu botando o celular de lado, dá pra ver o tamanho da letra maior, né? De lado ele fica sem ser em pé, né? Ele fica deitado. A letra Tudo vai ficar... certo aqui também. Então tá ok. Então vamos lá, 15ª pergunta. Tem todos os espíritos do mesmo grau o poder de produzir objetos tangíveis? Ele está naquele momento que impressionou muito Kardec, né? Recapitulando. Kardec, quando observou um fenômeno mediúnico que ele imaginava que não era possível, um espírito encarnado sai do corpo físico. É o que as pessoas chamam de bicorporeidade, né? Aparece para outra pessoa, interage com a outra pessoa, e inclusive ele manipulava uma caixinha de rapé, né? Que é uma caixinha fisicamente, digamos assim, desconectada do próprio corpo perispiritual. E não tem nada a ver com o funcionamento lógico físico. Como a roupa também não tem, mas enfim. Kardec ficou muito impressionado pela caixinha de rapé ser semelhante, ter o mesmo cheiro, ter as mesmas propriedades. E, como observamos nos itens anteriores, é possível sim os espíritos manipularem, né, fluidos para produzir inclusive remédios. Produzir inclusive alterações em propriedades até mesmo da água e produzir remédios. Como a gente está acostumado um pouquinho com as salas de passe, né? Com a água fluidificada. Mas aí ele está pegando aqui em outro aspecto, né? Ele ficou muito impressionado com os objetos tangíveis. E não é por menos, né? Porque ele é um cientista, né? Ele sabe que matéria não se produz.
Você só transforma. Então, como é que ele está conseguindo transformar de alguma coisa tão semimaterial em que ele não tem um domínio constitucional, constitutivo, né? Ele não tem um domínio constitutivo de como se produz aquilo. Né? Eu posso pensar num violão. Eu sei que é feito de madeira, mas plasmar um violão e fazer ele tocar e funcionar é uma distância gigantesca, né? Você vai ter que imaginar a fibra, vai ter que imaginar a massa, a rigidez, né, para emitir, para que aquela caixa acústica consiga emitir aquela ressonância de vibração mecânica. Não é uma coisa simples de você construir. Então, como é que você pode chegar assim do nada e imaginar e funciona? Como que esse grau de maleabilidade tão perfeita é possível, entendeu? É por isso que Kardec faz essas perguntas nesse tom, né? Tem todos os espíritos no mesmo grau, ou seja, no mesmo grau, na mesma capacidade, o poder de produzir objetos tangíveis? Então, São Luís responde: é fora de dúvida que quanto mais elevado é o espírito, tanto mais facilmente o consegue. Porém, ainda aqui, tudo depende das circunstâncias. Desse poder também podem dispor os espíritos inferiores. Então, o que ele está querendo dizer com isso? À frente de capacidade, de possibilidade, existe a necessidade da circunstância. E daí todos passaram a relembrar, né, que espíritos superiores acabam guiando e, por vezes, usando espíritos inferiores para que produzam certos fenômenos. Porque é muito mais fácil que ele assim o faça. Né? Produzir ruídos, produzir. Ele já quer fazer isso, você utilizar para chamar atenção, para promover um auxílio em algum sentido, é muito mais fácil você usar através dessas circunstâncias. E lembre-se, temos sempre que colocar isso em mente, toda manifestação superior é sempre por cooperação. Ele nunca está tentando dizer eu sou poderoso, super capaz de fazer qualquer coisa sozinho. Isso não existe, isso é um pensamento humano. Esse é um pensamento que nós somos doutrinados nas escolas. Você não aprende matemática para ser o 15º da turma. Você aprende matemática para ser o número 1, o melhor de todos. E de preferência que você esmague e humilhe seu adversário. É isso que todo mundo é treinado nas escolas. Inclusive, por vezes, os alunos são utilizados de chacota. Né? O aluno que foi muito bem, você pega aquele aluno para esfregar na cara de todo mundo. Ó. Ele conseguiu, por que vocês não conseguiram? E a maioria acredita que acha que isso é estímulo. Vai entender, né? É uma coisa meio perplexa a gente observar, mas hoje em dia é assim. Né? Você vai observar crianças que são odiadas nas escolas porque tiram boas notas, porque estão indo bem na escola, enquanto outros estão indo com dificuldade. Né? Como as pessoas chamavam antigamente de nerd. Não, fulano é nerd. É CDF, é isso, é aquilo, dava um monte de nome. E todo mundo tinha raiva dessas pessoas. Porque meio que o sistema colocava elas em destaque e todo mundo que não alcançava aquele índice se sentia maltratado por aquelas pessoas. E criava-se sempre aquele clima de animosidade. Né? Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer com isso? Que, de certa forma, o professor está tentando utilizar aquele aluno como modelo para estimular os outros. Tudo bem que é uma maneira meio torta, uma maneira meio esquisita até. Mas a intenção do professor não é ruim, ela é boa. A intenção é, poxa, vamos lá, se ele conseguiu, vocês conseguem. Ela não é ruim, a intenção. Embora a consequência final é horrível, né? Principalmente para quem é usado. Né? Você não está pensando no que vai acontecer com a isca, né? Só porque você vai conseguir a pescaria em função da isca. Então, qual é o problema dessa história toda? É que nós somos guiados aqui na Terra, na experiência de convivência social, seja em escola, seja no trabalho, nós somos guiados a acreditar que nós vamos funcionar super bem individualmente. Que até funcionamos melhor individualmente do que coletivamente. Mas é engraçado, você não sai todo dia para plantar. Você só vai no supermercado e compra o arroz. Você tem celular, mas você não sabe nem como funciona. Você vai construir você vai ficar 10 encarnações e não vai conseguir construir um.
Porque ali naquele celular tem milhares de contribuições. Milhares de almas se dedicaram para construir aquele aparelho. Um aparelho. Um carro, certamente também milhares de outras almas contribuíram. Se pensar do ponto de vista histórico, do desenvolvimento, do projeto, poderíamos chutar até milhões. Milhões participaram. Então, tudo aqui na Terra nos educa para a cooperação. E o engraçado, menos o dia a dia da vida como nós enxergamos a vida. Essa aqui é a coisa mais a contrariedade máxima que a gente vive, né? Fulano, você sabe fazer uma mesa? Não, mas você precisa de uma mesa. Né? Você sabe o que você consegue fazer, você vai dar o seu contributo, a sua contribuição de alguma maneira. Mas você não sabe fazer tudo, mas nem de perto. 99% de tudo que você usa em casa, você não fez, você não construiu, você não sabe fazer. Se parasse de vender na rua, você não ia ter. Não ia ter como comprar. Então, muito menos ter como produzir. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Toda a estrutura do planeta Terra está nos educando para a cooperação, a gente não percebe. Por quê? Quando nós alcançarmos um nível maior de desenvolvimento espiritual, isso não quer dizer que você se torna alguém altamente independente, super capaz e que não precisa de nada. Só fazer uma prece para Deus está tudo resolvido. Claro que não. Você faz uma prece para Deus, você quer se interligar à vontade divina e como que você vai se interconectar na manifestação divina, que ela é sempre por cooperação. Então ele dá essa dica também. Depende das circunstâncias, sim, mas a circunstância é mais importante do que o poder. Eu tenho esse poder de poder produzir um objeto tangível, a pessoa não está preocupada com se ela pode ou não. A pessoa está mais preocupada, o espírito quando está em desenvolvimento, né? Ele está muito mais preocupado em cumprir uma necessidade. Se existe a necessidade de ter um objeto tangível, ele está mais preocupado em cumprir essa necessidade e atender uma demanda necessária do que realmente ficar questionando se ele tem essa capacidade ou não. Porque ele sabe que se ele tiver ou não essa capacidade, não importa. Ele vai ter que fazer por cooperação. Ele vai cooperar segundo a fatia do que lhe cabe. Ele sempre sabe que ele só vai poder cooperar no que lhe cabe. E ele deseja ardentemente que estejam, né, participando outras almas, outras consciências. Que ele sabe que a participação coletiva é muito superior à participação individual, não por necessidade, mas por essência, por ser uma essência divina. Não sei se eu consegui me fazer claro, né, nesse sentido. Em termos de essência divina, toda manifestação deve ser em cooperação, deve ser por cooperação, ok? E tudo que a gente está vivendo aqui na Terra é por cooperação. Ah, mas eu vou lavar roupa sozinho. Não, mas você não fabricou a máquina. Você não fabricou o sabão. Você não construiu as tubulações que levam água até a sua casa. Muito menos tem capacidade de instalar. Não sabe como funcionam alguns princípios, nem de hidráulica. Você nem sabe, às vezes, como funciona a pressão que está chegando na sua torneira. Mas você só usa. Mas como está chegando, e você já se acostumou com isso, você não se preocupa em perceber que essa disponibilidade foi necessária a cooperação de milhares de almas para que pudesse chegar água numa torneira. Então, tudo é por cooperação. E é nesse sentido que ele está tratando aqui. A necessidade de algo a fazer, ela é muito à frente do que simplesmente avaliar-se a capacidade, ou seja, o poder produzir, o poder fazer, né? 16ª. Todo mundo entendeu? Querem parar aqui para perguntar alguma coisa? Tudo bem? Podemos seguir? Não, está bem claro. Então tá. 16ª. O espírito tem sempre o conhecimento exato do modo por que compõe suas vestes ou os objetos cuja aparência ele faz visível?
Não sei se entenderam a pergunta, né? O espírito tem sempre o conhecimento exato, ou seja, ele percebe exatamente o modo por que compõe suas vestes, por que ele está compondo as vestes como estão compostas, né? Como elas estão arrumadas, arranjadas. É algo que ele fica se preocupando conscientemente, né? Ele não. Muitas vezes concorre para a formação de todas essas coisas, muitas vezes concorre para a formação de todas essas coisas, praticando um ato instintivo que ele próprio não compreende, se já não estiver bastante esclarecido para isso. Que é aquela chamada imagem sua residual, né? A pessoa às vezes, poxa, engraçado, eu me vi no lugar assim, com uma roupa estranha. E sempre que eu estou sonhando, eu me vejo assim, com uma roupa estranha. Então, mas é a sua imagem, como fosse sua memória residual de uma certa vestimenta que você está ali usando. Qual o problema? Só que você não se concentra para plasmar essa veste, essa roupagem. Ok? É isso que ele está querendo Então, dizer. Zé, Sim. outra perguntinha aqui, mas dependendo do espírito, do grau de elevação dele, né? Tipo o Emmanuel, né? O André, eles aparecem, o Emmanuel, por exemplo, ele optou, né? Por manter aquela imagem, e a roupa também, na época que ele conheceu o Cristo, né? Então, ele aparecia para o Chico assim, né? Então, isso vai depender do, do grau de elevação, de envergadura do espírito. Do ponto de vista permanente, sim. Do ponto de vista relativo, não. Do ponto de vista relativo, você quer se transformar e aparecer com chifre, criar um susto em alguém, ser zombeteiro, fazer um monte de palhaçada para poder assustar as pessoas, causar um pânico em alguém. Você não vê ninguém falando que não pode, é proibido, que ele não tem essa capacidade. Os espíritos possuem essa capacidade. Ele pode até perceber que você venera muito uma imagem de algum espírito, né, de alguma entidade, ou de algum santo, ou de alguma imagem que você respeita muito, ele pode Uhum, alterar o perispírito dele para ter aquela imagem e chamar a sua atenção. Porque sabe uhum. que você vai aceitar ser chamada a atenção por uma imagem. Não, não, não existe isso não, tá? Nesse sentido, como você falou, não. Do ponto de vista permanente, de permanência, aí é algo diferente. Né? Ele considera que aquela imagem dele... Tanto é que ele usa o nome Emmanuel. Né? Sim. Emmanuel, na verdade, o nome não tem nada a ver com a essência do nome judeu, né? Do nome hebraico. Né? Que seria Deus conosco. Não é isso, ele não escolheu nesse sentido. Ele escolheu porque quando ele foi Padre Manuel da Nóbrega, os índios que ajudou, que ele cuidou, né? Ele tinha um problema gravíssimo de gagueira, ele não conseguia falar. E os índios receberam ele com tanto carinho, e ele teve uma interação tão, tão bondosa, e eles não conseguiam falar o nome dele corretamente. Então a forma que eles pronunciavam o nome do Padre Manuel da Nóbrega era, em vez de Manuel, era Emanuel. Emanuel. Eles não Emmanuel. conseguiam, eles não conseguiam Uhum. falar Manuel. Só falava Emanuel, Emanuel. Tanto é que alguns até falam, né? Poxa, todo mundo fica falando Emmanuel. O certo seria Emanuel, como os índios falavam. Porque ele não está fazendo menção a Emmanuel, Deus conosco. Ele está fazendo menção aos índios, que ele tanto fez um trabalho tão belo de apoio, de amparo, e que Uhum. aquilo tocou profundamente o coração dele, né? Porque ele pôde amparar os índios, fazer a prece com os índios, às vezes ficava doente junto com os índios. Então ele viveu as circunstâncias difíceis em comunhão, vivendo os mesmos problemas, as mesmas doenças. Né? Uma coisa é você ficar rezando de longe e você volta para a sacristia. Outra coisa é você estar lá enfiado junto com os índios, pegando as mesmas bactérias, os mesmos vírus, as mesmas viroses, as mesmas doenças, enfim. Tá lá se esfolando junto, né? A uma distância enorme.
esse tipo de comportamento. Então, assim, do ponto de vista de moldar o perispírito, qualquer um molda. Agora, manter aquela essência que foi uma experiência tão importante, tão vibrante, tão amorosa, tão calorosa, isso é algo que você é, acalenta, né? Que você vai acalentar ali no seu mundo íntimo, que você anima, é uma chama que se tornou acesa no seu mundo Uhum. íntimo que você quer manter. Então, poucos espíritos conseguem ter esse nível de concentração, né? De manter essa chama acesa de algo que foi extremamente expressivo, extremamente, sabe, transformador. E foi isso que ele fez, né? Não foi para ser lembrado como senador Publio Lentulus, entendeu? Tanto é que quando ele narra o livro, Na minha, é, eu não sei se eu li ou ouvi, não sei, mas na minha percepção, ele escolheu aquela imagem, né, daquela roupa, tudo, né, do Públio Lentulus, mas pelo fato dele foi a encarnação que ele teve contato com Cristo. então, mas eu também passei por isso que você acabou de falar. Só que eu passei no meio espírita cobrar de todo mundo que falava alguma coisa pra mim. Eu ia na pessoa e falava, por favor, você me passa o nome do livro que você leu isso? Ah, Aí a pessoa fala, não, mas eu ouvi isso em um outro estudo. Aí eu perguntava, você ouviu de quem? Ah, de Beltrana, de aham. fulana. Poxa, muito obrigado. Aí eu ia lá na fulana, você pode me falar o livro que você leu isso assim? Não, mas eu vi. Aí depois eu descobri o seguinte, o, o movimento espírita ficou muito oralizado, muito oral. Né? E as pessoas começam a repetir as coisas. E quando tu vai buscar, tu não encontra a origem. Tu não acha Sim. a origem disso, entendeu? E às vezes desvios graves, né? Tem gente que fala, não, fluido vital é como se fosse uma pilha. Você vai reencarnar, você recebe um pacotinho chamado fluido vital, e quando esse pacotinho acabar, você desencarna. Aí eu comecei a perguntar às pessoas, poxa, que incrível isso, né? Tipo, Rayovac, aonde você leu isso? É porque eu não tô achando, eu acho justo perguntar, né? E você quer aprender, você quer ler o É, original. Porque de repente a é, pessoa está interpretando de um jeito que você não encontra. Você não encontra. é. Aí você fica, mas Verdade. você não sabe onde Tem que ter a está? fonte, né? Tem que ter a fonte. Então, esse que eu estou te falando agora, do Padre Manuel da Nóbrega, foi um livro publicado por um grupo que teve contato íntimo com Chico, né? Se não me engano, não está em Lindo dos Casos de Uhum, Chico Xavier, não. É um outro grupo. Me uhum. falha o nome agora, me falha o nome da obra. Mas ele narra que foi nesse sentido, que faz muito mais sentido, né? Falei, pô, por que ele vai querer lembrar ele de Publio É, Lentos, cara? Eu vou querer lembrar, cara, que eu maltratei a minha esposa porque eu achei que ela me traiu. Fiquei 10 anos sem falar com ela. Pô, só fiz bobagem, entendeu? Só enfiei os a pés pelas mulher mãos, dele sofreu muito, né? entendeu? Diga-se de passagem, né? Então, o que é mais impactante? Claro que aquele momento que ele teve com Cristo foi impactante. Aquilo não, ele não precisa lembrar, aquilo foi impactante para toda a eternidade. É claro que estar ao lado do Cristo é impactante, qualquer minuto. Mas com certeza, ele vivenciar a experiência que o Cristo sempre defendeu, você vai sentir essa experiência de viver o amor. E ela vai ser diferenciada na sua vida. Porque é isso que o Jesus vem pregando para todos nós. Em termos de pregação, viva essa experiência da boa nova, da boa notícia, de viver com Uhum. mais alegria, com mais entusiasmo, desenvolvendo felicidade, desenvolvendo situações distintas. Vai ser melhor, você vai ver, funciona. Aí quando ele viveu essa experiência, foi transformadora. Porque você imagina, né? Ele como padre, gago, né? Não conseguia falar direito. Por que você acha que ele foi mandado como jesuítas? Né, para um país desconhecido, lugar desconhecido. Ué, porque o cara era gago, poxa. Você manda os piores da equipe para os piores lugares. E foi a melhor coisa para ele. Foi impressionante, porque ele viveu uma experiência única e que marcou ele profundamente. Né? Vamos só avançar mais uma perguntinha então, gente? 16ª, 17ª. Uma vez que o espírito pode extrair do elemento universal
os materiais que lhes são necessários à produção de todas essas coisas e dar-lhes uma realidade temporária, como as propriedades que lhes são peculiares, né, que são normais, também poderá tirar dali o que for preciso para escrever, possibilidade que nos daria a explicação do fenômeno da escrita direta. Olha só. Até que, afinal, chegaste ao ponto. São Luís estava vendo o pensamento dele, angustiado com isso, né? Porque é uma coisa impressionante, né? Você bota um papel numa gaveta e ela sai escrita. Como é que foi depositado ali, cara? Aquele grafite, como é que saiu matéria de um lugar e foi para o outro? E como que ele manipulou isso dessa maneira, né? Então, que é o fenômeno da escrita direta, né? Ele pega e explica. Até que enfim você entendeu isso, né? Porque o corpo que nos reveste, quando estamos fora do corpo físico, chamado perispírito, isso não é quem nós somos. Você não é esse corpo. Ok? Você precisa desse dosímetro para estar aqui animando a sua consciência nesse planeta. Se você for para Júpiter, você vai descobrir que lá também tem um tipo de perispírito, muito mais etéreo, muito mais simples do ponto de vista comparativamente, né? Isso está no livro Evolução em Dois Mundos. Então, é óbvio que lá também você vai precisar disso, né? Vai precisar de um perispírito, de um corpo sem material para interagir com as funções que você tem que interagir. Porque, na verdade, nós não temos forma. Você não tem braço, perna. Você precisa de braço e perna. Mas só que você está se desenvolvendo e você não tem forma. O Cristo não tem forma. Espíritos superiores não tem forma. Ele pode continuar animando depois a forma humanoide, de aparência, mas não devido à necessidade de um perispírito. Não sei se eu me fiz claro com relação a isso, né? Que isso, Mas ele aí não está falando que ele extraiu do elemento universal os materiais, né? Ele está falando isso, então né? do que é constituído o perispírito? Fluido universal. Ah, tá. Entendeu? O perispírito de qualquer espírito é um fluido universal. O fluido universal é o que reveste o espírito. Você usa essa derivação do fluido universal. Né? E para ele materializar, ele também usa o elemento universal, né? Então, esse elemento universal é esse fluido que reveste o perispírito. Tá. Só que para dar outras propriedades, aí ele precisa de mais fluidos. É um outro tipo de fluido, que ele acaba pegando do médium. Mas o que o médium está excretando? O que o médium está fornecendo? Ué, o médium está fornecendo aquilo que ele tem. E que fluido é esse que o médium tem? Um fluido universal. O mesmo fluido que reveste. Ele usa, ambos estão utilizando e manipulando fluidos associados ao perispírito. Toda a essência de todas as manifestações é através do perispírito. Né? Então para eu entender, o espírito, né, o perispírito, né, ele é feito, né, como você falou, do fluido universal, mas para que ele possa materializar isso, essa escrita aqui, né, ele precisa também vem aí do Instituto de Cooperação. Sim. Do fluido do médium. Isso. Tá. E esse fluido então, que o médium está disponibilizando também é o fluido universal. Vai aparecer essa escrita aí nesse papel dentro da gaveta. Claro que fisicamente Kardec tinha curiosidade de entender até fisicamente como era feita. Né? Todo mundo é cheio de curiosidade de tudo, quer entender tudo. Então, mas... Como é feito isso? Peraí. Exato. Vamos entender isso. Então, mas aí... porque tem que ter uma maneira bem... Sim. Ainda mais hoje e naquela época, peraí, como é que pode? Você bota um papel dentro da gaveta e esse papel sai escrito uma frase, uma palavra? Como assim?
Sim, né? mas aí Tem que ter uma mas Kardec explicação. percebeu o seguinte: às vezes o fenômeno funcionava. E quando o médium não estava na sala, não funcionava. Então, por exclusão, você percebe, tem Hum, alguma participação do médium. Aí ele ficava na mesma sala, na sim. mesma mesa, mas a folha está na gaveta. O grafite também está lá na Uhum. gaveta. Não pode botar sem o grafite. Tá lá o Ah, sim, grafite, tá. entendeu? Mas como é que ele pega a Uhum. matéria do grafite e coloca no papel, entendeu? Como é que ele faz Isso, isso? impressionante. É impressionante, É né? impressionante. Ah, Claro que essas demonstrações foram cessando com o tempo. Não há necessidade mais, né? Por sim, favor, não claro. vamos, não vamos solicitar em mesa mediúnica que façamos a escrita direta. É uma bobagem, não precisa mais. Por quê? Porque todo Uhum. mundo que já estudou o fenômeno compreende que o princípio inteligente que quer passar a mensagem, ele não quer passar o fenômeno, né? Ele quer passar a Não, mensagem. é a mensagem, é o que importa, né? Exato. Então, por que acontecia muita escrita direta? Primeiro, porque a humanidade, aquele que queria se comunicar, ele sabia escrever. E às vezes o médico estava doando fluido, não sabia escrever. Aí como é que tu faz? É Não verdade. tem como se comunicar, a não ser que seja uma psicografia mecânica. A gente vai estudar isso depois, Ah, as sim, é, variações da psicografia. exatamente. Aí uma pessoa É. totalmente analfabeta escreve, porque ele não Uhum. está participando, basicamente, está praticamente não participando, né? Só lembrar, né? Emmanuel sempre falava isso para Chico. Chico, acabou de psicografar esse livro. Ah, foi tão bom. Tá, agora você pega e estuda. Por quê? Porque ele sabia que a mente dele não participou. Uhum. Em profundidade, em reflexão, em foco. É lógico que não participou. Mecânica, né? É exato. Então, É muito mecanizada, muito é, robotizada, né? uhum. Então, Sim, entendi. Ok. então foi bom porque, né, chegamos junto com Kardec aqui nesse finalmente. Só ler essa notinha aqui, ó. Nota. Era, com efeito, aí que queríamos chegar com todas as nossas questões preliminares. A resposta prova que o espírito lera o nosso pensamento. É engraçado porque, né, é possível perceber, o espírito acaba percebendo, né? São Luís percebia qual era Kardec a estava se inquietação. coçando para fazer essa pergunta, né? Ele Exato, estava. exato. Mas é claro que São Luís respeitou. É impressionante, né? O grau de respeito que os espíritos mais superiores têm para conosco, né? Ele não guia o seu pensamento, ele não responde para induzir você a fazer uma próxima pergunta. Ele não vai fazer isso, né? Você vê a escrita como ela é bem clean, é bem limpa. O espírito responde sem induzir você a fazer a próxima pergunta. E não induziu, deixou o mais livre possível. Mas ele depois, lógico que ele falou, pô, até que enfim, né? Até que afinal chegaste ao ponto, né? Porque o São Luís vinha batendo nisso já, explicando para ele várias vezes. São manipulações de dois fluidos, são manipulações de dois fluidos. E é engraçado, né? A gente se acostumou a ter sensibilidade tátil, né? A olhar, apertar, usar a sensibilidade tátil do nosso corpo físico. Só que o nosso corpo físico é 70% água. Então, tecnicamente, você está manipulando o fluido continuamente para se expressar e detectar através dos sensores do corpo físico pulsos elétricos que exprimem sabor, exprimem tato, exprimem olfato. Tecnicamente, você nunca comeu frango. Você nunca provou frango na vida. O seu transdutor cerebral é que detectou o sabor chamado frango. Tecnicamente você nunca comeu, né? Quem precisou foi seu corpo físico. Você não come frango, você é um espírito. Se seu transdutor, se todos esses corpos físicos daqui, todos atualmente, e daqui a 20 mil anos, ele vai ter uma percepção de paladar muito mais sofisticada, certamente, se você observar na esteira do tempo, você vai ver que o corpo físico não percebia os sabores como percebem hoje, como também eles não percebiam no passado. Né? O processo do corpo físico ele vai evoluindo. Né? Tem criança nascendo sem siso, tem criança nascendo
sem várias as partes do corpo vão se modificando, né? Do intestino vão se modificando. E com certeza outras questões sensoriais estão se alterando, estão evoluindo, estão progredindo. Como é na faixa dos milhares de anos, a gente não consegue perceber. Mas com certeza, daqui a 10 mil anos, se você for consumir o mesmo alimento que você consumiu 10 mil anos atrás, né? Você vai perceber que você não detectava exatamente o mesmo sabor. O sabor é outro. A memória daquele sabor é outra, né? Até engraçado, né? Dizem que o cérebro humano ele é altamente desenvolvido para a memória em dois aspectos, né? No aspecto de música e no aspecto do cheiro. Você tem memória olfativa que desperta memórias de outras circunstâncias. Então, por exemplo, se na infância sua mãe fazia um bolo de fubá com erva doce e aí ficava um cheiro característico no lugar, né? Aí você chega em outro lugar e sente o cheiro de erva doce com bolo de fubá e você sente aquele cheiro, você quase vê a imagem, né, da cozinha, você lembra do momento, né? Como é que o olfato ele gera esse impulso, né, da memória. É muito legal. Bem, gente, é isso, né? Terminamos aqui. Aí vamos continuar depois na 18ª. Desculpa aí, não deu para avançar tanto quanto. Estamos no finalzinho desse capítulo. Vamos fechar finalmente o 128. Vamos adentrar no 129, 130, 131. E aí vamos iniciar um novo capítulo, que é o capítulo 9, que é um capítulo que eu adoro. Eu adoro esse capítulo. Dos lugares assombrados. Alguém fala, pô, não vai naquela casa não que é assombrada. Pô, aí que eu vou ter que entrar lá, né? Não vou aguentar. Eu adoro. Então, Mas enfim. você adora porque você não é médio vidente. É? Pode ser, ué. Pode ser também, ué. Não tem problema. Se Não tem fosse, problema. cadê Sandra? Sandra nem tá aí. Eu meteu malha em você. Não, eu tô falando que esse capítulo, ele é muito legal para poder tirar esse medo, né? Tirar essa percepção. Porque quem defendia essa ideia, e Kardec também não tinha mediunidade de visão, Kardec não manifestou nenhuma mediunidade, Kardec defendia isso. Ele falava, para que ter medo? Por que criar uma situação de terror onde não existe? Claro que eu concordo com o que você está falando. Poxa, se você não tomou o susto, né? É lógico que você não vai se assustar, né? É o princípio básico. Mas por que a gente está falando isso com os médiums? Porque vão ter situações de comunicação mediúnicas que são barra pesadíssimas. É normal o médium dar uma, né? A gente vai chegar um dia, quando chegar na parte de comunicação psicofônica, a gente vai chegar um dia nessa necessidade de expandir esse pensamento, né? Se você concordou em colaborar com aquele irmão durante aquela comunicação já ocorreu dias seguidos, né? Quando tem uma comunicação mediúnica na casa espírita, ela já ocorreu várias vezes nas noites passadas. Por vezes 48 horas antes já está ocorrendo a aproximação. Só que todo mundo acha que a aproximação é aproximação física. Ah, ele está andando do meu lado. Não, não é isso. A aproximação ocorre durante o sono a reunião mediúnica, a reunião de desobsessão. E o processo inicial não é exatamente uma comunicação, é uma harmonização dos pensamentos. É os dois acharem a mesma frequência para que a comunicação possa ocorrer, né? Então, sonhei que eu estava numa reunião, aí tinha essas pessoas na reunião também, que incrível. Exatamente, porque é um eco, ela ocorre também à noite, né? Durante o sono ocorre esse processo. Quem sempre detalhou isso muito, e explicava isso em detalhes, era Eurípides Barçanufo, o maior médio de todos os tempos. Não vai existir na face da Terra nem tão cedo alguém próximo de Eurípides Barçanufo. O cara montou uma faculdade, basicamente, de mediunidade, né? Você queria estudar sobre psicografia, você ia praticar psicografia com ele explicando materialização também, cura também, tudo. É impressionante, o cara é um fenômeno. Então, é importante a gente desconectar certos medos
e a gente só desconecta. A gente tem mais medo do desconhecido, né? A gente tem muito medo do desconhecido. E principalmente muito medo de sentir dor. Porque a gente já desencarnou centenas de milhares de vezes, né? De 200 mil anos para cá é quando conta a nossa consciência operativa, operacional, a consciência que a gente realmente lembra. Mas nós existimos há mais de 1,5 bilhão de anos. Mas somente com consciência de 200 mil anos para cá. Então, de 200 mil anos, você já desencarnou várias vezes. E nunca foi um desencarne fácil, né? Sempre foi desencarne difícil, dolorido, sofrido, não entendia sobre o corpo físico. Não importa que você não entenda, vai desencarnar com as mesmas dificuldades, né? Então, aos pouquinhos a gente vai evoluindo, a gente vai cuidando mais do corpo físico, fazendo a nossa parte, né? E isso facilita os processos. Mas isso não quer dizer que você não vai sentir medo na hora do desencarne. Porque, na verdade, você tem medo do desconhecido. A gente tem medo do desconhecido. Deixa eu uma pergunta aqui que não tem nada a ver, mas tem a ver, não sei, veio na minha cabeça agora. Sim. Por exemplo, você vai passar para alguma outra próxima questão? Não, vou não. Eu tô Vai só vou. encerrar aqui, né? Não vou não. Não vou passar não. Eu só tô vendo se eu marquei, se eu botei a marquinha aqui. Eu vou fechar o arquivo.